Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Nós temos ainda mais este vídeo para concluirmos a nossa unidade da unidade 3, sessão 3.1, tá? A gente ficou no último slide sobre a questão do pesquise mais e também falando, né, na perspectiva de que a brincadeira ela assume papel importante para o desenvolvimento infantil, visto que os objetivos com os quais as crianças brincam são, no caso, os objetos, né, com os quais as crianças brincam são objetos culturais e as relações que são estabelecidas entre ela e o objeto modificam-se ao longo do desenvolvimento. Falamos também, estudamos também, que o brincar é uma atividade que possibilita que a criança, aos poucos, ela vá modificando essa relação, que aqui nesse caso, que a gente falou anteriormente, e que nesse caso mais explícito, né, ele fala que vai mudar o comportamento dela, né? Ela vai passar a entender o significado, né? Ou seja, vai com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento, com o passar da idade, com o passar da fase, ela vai tendo outros conhecimentos, vai modificando essa relação, como é que ela vai agir, né? O comportamento que ela vai, a partir do momento que ela vai evoluindo, essa interação com o objeto vai modificando, né? Então, ele aqui fala que a criança pequena, a percepção dela é diferente de uma criança maior. E o exemplo que Vygotsky nos dá é que a criança pequena ela não consegue separar o significado da percepção visual. E isso pode ser percebido em algumas situações. E ele nos deu exemplo, né, de, por exemplo, de pedir para que uma criança ela repita a seguinte frase: Felipe está de pé. Só que quando ela vai olhar esse Felipe, né, ele está deitado. Então, quando a gente dá um comando, né, por exemplo, como foi dito aqui esse exemplo, que Felipe está de pé, quando a criança passa a olhar a realidade da percepção visual da criança é de que Felipe está deitado. E um outro exemplo é quando a criança ouve uma determinada palavra e olha imediatamente para o objeto correspondente. Eu até citei o exemplo, né? Quando falamos assim, o avião, se tivermos num ambiente externo, onde há áreas, o céu aberto. Então, quando a gente diz assim, o avião, olha o avião, a criança imediatamente vai olhar para onde está esse avião, né? E vai olhar diretamente para o céu, né? No seguinte slide, Vygotsky fala, ele afirma, né, que a atividade prazerosa não pode ser vista como uma característica definidora da brincadeira, pois existem outras atividades que dão mais prazer para a criança, como chupar uma chupeta, mesmo que não haja saciação de fome. Existem jogos nos quais a própria atividade não é prazerosa, mas em relação aos quais as crianças consideram interessante o resultado final. Então veja que
que, vamos dizer assim, um contraste, será que é essa palavra? Ele diz que a atividade prazerosa não pode ser vista como uma característica definidora da brincadeira, que a gente viu no vídeo anterior do nosso estudo, um exemplo que foi dado de uma criança, do bebê que empurra, né? Ele está deitado no berço e começa a empurrar o cobertor ali, ele vai aprendendo ali na mente daquele bebê, não tem um objetivo, mas é um momento em que ele está se descobrindo, está aprendendo, que é prazeroso aquela ação de empurrar o cobertor, né? E aqui está dizendo que citou outras situações, né? Mas o que a gente pode entender já nesse estudo, vejam os anteriores, é que a atividade prazerosa não pode ser vista como algo que é definidora. Essa questão do prazer, não é algo que pode definir a brincadeira. Por quê? Porque existem outras atividades que dão mais prazer para a criança, e ele cita aqui um exemplo: chupar uma chupeta, mesmo que não haja saciação da fome. E que também existem jogos nas quais a própria atividade ela não é prazerosa, mas em relação aos quais as crianças consideram interessante o seu resultado. Os jogos esportivos podem ser agradáveis ou não, de acordo com o resultado proporcionado, ganhar ou perder. No entanto, o autor ressalta que não se deve ignorar os interesses da criança, pois acredita que a brincadeira é fundamental para atender às suas necessidades. Assim, a brincadeira é a possibilidade de realização dos desejos que não podem ser satisfeitos imediatamente. Para Vygotsky, toda atividade lúdica apresenta duas características importantes. Para Vygotsky, ele diz que toda atividade lúdica vai apresentar duas características: situações imaginárias e o comportamento baseado em regras. Toda situação imaginária de qualquer forma de brincadeira pressupõe regras de comportamento, mesmo que não seja considerada uma brincadeira de regras. Então, a criança, né, ao brincar, por exemplo, de mamãe, deverá obedecer às regras de comportamento que conhece socialmente de uma situação maternal, assim como ao brincar de médico, escolinha e outros, entre outros. Nesse caso, as regras estão implícitas na situação imaginária, ou seja, é uma brincadeira, como foi citado, brincar de mamãe. A criança, mesmo, vamos dizer, inconscientemente, ela ali está aplicando regras, ou seja, para que, mesmo que seja uma situação imaginária, ou seja, ela não é, mas está se imaginando como mamãe, ela vai obedecer às regras do comportamento que ela vê, por exemplo, a mãe da própria criança. Então, ela vai perceber e vai, como é que eu posso copiar, como que a mãe age com ela, com a criança. Então, ela vai reproduzir o que ela observa na mãe. Então, na brincadeira, mesmo que a criança não perceba ou inconscientemente, ela vai estar aplicando, sim, regras. E regras, nesse caso aqui, regras de comportamento, que conhece socialmente de uma situação maternal. Assim como brincar de médico.
como brincar de escolinha. Então, nesse caso, as regras são implícitas na situação imaginária. Já nos jogos de regras, como nos jogos de competição e nos de tabuleiro, as regras são explícitas, mas levam às situações imaginárias, visto que as crianças deverão analisar as possibilidades de ação durante suas jogadas. Apesar da situação imaginária e das regras constituírem as atividades lúdicas, há uma mudança significativa no desenvolvimento da própria brincadeira, que passa de um predomínio das situações imaginárias para um predomínio das regras. Essa situação pode ser percebida claramente em uma situação com jogos de regras. Enquanto que as crianças pequenas brincam livremente, sem sistematizar as regras do jogo, dando voz à imaginação, as crianças maiores brincam, tá? As crianças maiores, elas brincam levando muito a sério as regras, sem as quais não há possibilidade de brincar. Então, veja, o quanto Vygotsky está dizendo, que apesar da situação imaginária e das regras constituírem, as duas estão constituindo atividades lúdicas, há uma mudança significativa no desenvolvimento da própria brincadeira, que passa de um predomínio das situações imaginárias para um predomínio das regras. Então vamos refletir. Agora é o momento de refletir. Será que os professores estão atentos a estas manifestações lúdicas das crianças? E como é que os professores podem auxiliar esse processo? Então, para Vygotsky, um indicativo importante do desenvolvimento mental da criança é determinado pelas atividades que a criança pode realizar sozinha e aquelas que realiza com adulto ou com companheiros mais experientes. A distância entre essas duas possibilidades, do fazer sozinha ou com auxílio de outras coisas, ou com outras pessoas, como foi citado aqui, ele definiu como Zona de Desenvolvimento Proximal, o ZDP. Então vamos assimilar. Para Vygotsky, o desenvolvimento mental da criança ele é caracterizado pelo nível de desenvolvimento real, caracterizado pelas funções já adquiridas pela criança e nível de desenvolvimento potencial, que é caracterizado pelas funções em vias de consolidação, sendo necessária a colaboração de outros para a realização das atividades. Então, o autor definiu como zona de desenvolvimento proximal, que é o ZDP. Eu até coloquei uma imagem, se vocês perceberem, não são imagens assim aleatórias. Você vê a distância, que eu coloquei lá da princesa, para que esse rapaz, esse homenzinho, uma criança, vá salvá-la. E eu coloquei que nesse espaço, nessa distância, há alguns desafios, também há alguns suportes, que aí vem a questão do que Vygotsky ele colocou, que a criança, deixa eu só voltar aqui, que para Vygotsky, tá? Cadê? A distância entre essas duas possibilidades, quais são as possibilidades, da criança ela realizar determinada atividade, brincadeira, que ela pode fazer só, ou aquelas que realizam com a ajuda de um adulto
ou com companheiros mais experientes. Então, eu coloquei aqui a ajuda que esse mocinho aqui, esse rapaz, poderia ter para enfrentar os desafios na base do conhecimento que ele já tem, que é o desenvolvimento real, é o que ele já tem, tá certo? Mas aí ele tem que alcançar o desenvolvimento potencial, que aí ele vai ter que alcançar, conhecer, desenvolver para poder atingir o objetivo. E isso, né, que eu falei, entre o nível do desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, é determinado por meio de soluções de problemas. Então, eu já tenho um determinado conhecimento, mas eu quero chegar a um outro nível. Então, é o meu desenvolvimento potencial. Mas entre o que eu já tenho, o que eu conheço, que é o real, e o que eu quero atingir, chegar, que é o potencial, eu tenho que resolver ou enfrentar, solucionar os desafios. Então, eu posso ter, ou eu posso alcançar sozinho, sozinha, ou com a ajuda, que tem um cachorro, uma lanterna, uma espada. Então, eu posso ter fatores, meios que possam me auxiliar a chegar no meu objetivo, que é o desenvolvimento potencial, que Vygotsky definiu como zona de desenvolvimento proximal. Poderia ter ajuda aqui de uma mãe, de um pai, de um tio, de um professor, né? Que Vygotsky ele diz, né, que a criança ela aprende, ela se desenvolve por meio também da ajuda de alguém com mais experiência, né, que possa auxiliar nesse desenvolvimento. E para encerrarmos o nosso estudo desta sessão 3.1, fala o seguinte, que a brincadeira ela possibilita o funcionamento da ZDP, para a gente não esquecer, zona de desenvolvimento proximal, no sentido de que, ao brincar, a criança não se comporta de acordo com a realidade imediata. Ela se comporta como se fosse maior do que realmente é, assumindo papéis e funções que não são dela no cotidiano social e internalizando-os. O brincar cria zonas de desenvolvimento proximal porque proporciona para a criança a capacidade de controlar seus comportamentos, de experimentar novas habilidades, operando mentalmente sobre objetos e fatos novos. A criança é desafiada a agir mediante conhecimentos que não estão totalmente internalizados, favorecendo o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Portanto, a ludicidade transpõe o desenvolvimento real porque possibilita à criança ações coordenadas, organizadas e antecipatórias, favorecendo o desenvolvimento do pensamento abstrato. Então, lembrando aqui dessa imagem, que se vocês perceberem, as imagens sempre estão correlacionadas com o texto. Então, sempre vão relacionando o que vocês estão vendo com o que nós estamos lendo, né, do nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like se você gostou e vê que pode ajudar outras pessoas a estudarem. Então, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreve. Até mais.